E aí galera, beleza? Eu sou o Thalisson e você está no Extra Nerd. A gente vai fazer agora aí uma lista dos top dos melhores aos piores vilões da DC no cinema. Agora tá vindo aí vilões novos, vamos relembrar aí alguns vilões emblemáticos e vamos ver aqui no que vai dar, porque essa de hoje é polêmica. Vamos começar aqui então pelo primeirão de todos, o Lex Luthor do Christopher Reeve. Eu acho ele mediano, não é ruim, mas eu não acho ele tão bom assim, né? O que você acha? Cara, eu acho ele bem galhofa, cara. Eu acho ele bem caricato. O ator é bom, ele entrega uma atuação bacana, uma interpretação legal. Eu acho ele bem galhofa, bem caricato ao extremo, bem cômico mesmo. E acho que eles pegam um pouquinho pesado nessa parte cômica. Não é um vilão que representa uma ameaça, ele não tem imponência nenhuma, né, de Lex Luthor. Então eu acho, vou botar aí bem mais ou menos. Gosta de beleza? Vai ver muitos furos. Esse velho, louco, perverso, fosse seu condutor. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? Tentar conquistar o mundo. Nossa, que bosta. Então vamos colocar ele aqui no mais ou menos. Agora o Zod do Christopher Reeve. O que você acha? Cara, mesma coisa. Eu acredito que ele seja um vilão mais ou menos. Ele tem essa questão da ameaça e essa certa imponência, mas é mais por causa dos poderes dele, né, cara? Eu acho ele um pouco melhor do que o Lex Luthor. Né? Não carrega aquela caricatura toda do Lex Luthor, né, cara? Uma vez você falou comigo que você achava o Lex Luthor meio pink cérebro, né? Esse Lex Luthor aí do filme do Christopher Reeve, Superman 1, cara, pra mim ele é bem um cérebro lá do Pink Cérebro. Vamos dominar o mundo. Cara, é muito bizarro isso, cara. Vou colocar o Zod aqui no mais ou menos na frente do Lex Luthor. Vamos lá então agora pro Homem Nuclear. O Homem Nuclear é bizarro demais. Não, cara, eu me lembro daquela cena. Eu vou até colocar aqui na tela pra vocês verem. De quando aparece o Homem Nuclear, uma cena que parece uma geleca amarela aparecendo e eles tentando falar que ele vinha do sol. Horrível, cara, horrível. Aquilo ali, os efeitos visuais, efeitos práticos, efeitos especiais ali. E morreu. Na verdade, Fábio, só tem um homem nuclear nessa vida que é bom. Qual? Eu sou um homem nuclear. Meu braço direito é biônico. Você lembra disso? Esse é bom. Não lembro, cara. Não lembro. Coringa de 89, pra mim ele é beirando a perfeição. Pra mim ele é perfeito, cara, porque ele é o Coringa da piada mortal, né, cara? Ele é o Coringa mais fiel até hoje ao material dos quadrinhos, ao material original. Então, pra mim ele é perfeito. E o Jack Nicholson também tá entre os melhores atores aí, cara. Então, pra mim é muito bom, a interpretação dele é ótima, tudo é muito bom. Eu vou colocar ele no perfeito também, porque ele é a leitura mais fiel das HQs do Coringa. Isso aí, cara, de uniforme, tudo, maquiagem, muito bom, muito bom. Mulher Gato pra mim é excelente. Pra mim é excelente também, cara. Pra mim falta pouco aí pra chegar na perfeição, mas é excelente. A atriz também tá num nível altíssimo, né, cara? A interpretação dela é muito bacana, por mais que seja muito caricata, né? Eu falei do Lex Luthor caricato, mas a atuação caricata dela condiz com o filme, com o clima do filme todo, sabe? Todos aqueles elementos góticos dos filmes do Tim Burton. Cara, e essa é a Mulher Gato perfeita pra esse tipo de filme. Pinguim pra mim é perfeito. Perfeição. Danny DeVito, cara, muito bom, muito bom. Aquele pinguim é muito bacana. Perfeição, ele não é melhor do que o Coringa, mas ele também é perfeito. Pra mim, ele tá no nível do Coringa aí do Jack Nicholson, de 89. Pra mim, ele tá nesse mesmo nível. Porque, cara, o visual desse pinguim também... Tanto o Batman de 89 quanto o Batman Retorno são dois filmes espetaculares, né, cara? Sem palavras. Poxa, o Tim Burton é um cara muito visionário, né, cara?
todos aqueles elementos góticos e esses vilões bem insanos, sabe? E, cara, a maquiagem desse pinguim, cara, aquilo é perfeição. Tá entre as melhores maquiagens de vilões. Embora eu tenha algumas críticas ao Tim Burton, porque ele criou isso aqui. É, né, cara? Não dá pra ser perfeito em tudo. Agora, Coringa quer dizer, charada, certo, do Batman eternamente. É um charada Coringa. Charada, cara, Jim Carrey seria muito bom interpretando o Coringa, cara. Muito melhor do que... Acho que todo mundo acredita nisso. Esse charada aí é inspirado naquele Batman de 66, né? Daquela série galhofa também. Cara, não ficou bom, não. Mesmo nesse tom, não ficou bom. Na verdade, o Jim Carrey, pra mim, nesse filme, ele não parece o Coringa, não. Ele parece o Máscara vestido de charada. Não, isso é impressionante. O Ace Ventura, sei lá, cara. O Jim Carrey é um baita de um ator de comédia. Mas, cara, que charada ruim, cara. Só tem um pior do que ele. Só tem um pior do que ele, que é o Duas Caras desse mesmo eu já filme. Ia falar dele agora, Duas Caras. Eu sei que eu já dei o gancho. Ele é pior esse Duas Caras. Cara, e pior que o ator é bom, cara. É o Tommy Lee Jones lá, que fez o MIB, fez vários filmes bacanas. Cara, mas esse papel aí é sofrível. Deve ser uma vergonha pro ator, cara. Eu vou deixar o charada acima do Homem Nuclear e o Duas Caras abaixo do Homem Nuclear. Ah, sim. Porque é Jim Carrey também e ele merece. Senhor Peçonha. Meu Deus. Bota ele em primeiro lugar e como pior. Bota ele aí em último lugar logo. A máquina matadora ideal. Eu chamo esta pessoa de Peçonha. O nome dele é Peçonha. Que Peçonha, mano. Saber que esse cara é uma versão do Benny, cara. O Benny... O que deu na cabeça daquele cara... Cocô na cabeça, desculpa a palavra. Não dá, cara. Mas o Bane, cara, é o cara que derrotou o Batman. Que isso, cara? Nas HQs, nas animações, é o cara que derrotou, que quebrou o Batman psicologicamente e fisicamente. E eles botam isso, cara. Senhor Peçonha, eu não esqueço. A Era Venenosa apertava um botãozinho no peito dele. Vem me pegar, se puder. Por falar em Era Venenosa, eu vou colocar ela como ruim na frente do Duas Caras, que eu acho ela um pouquinho melhor do que o Duas Caras. Pode ser. Mas ela é pior do que o Homem Nuclear, cara? Pelo menos o Homem Nuclear ele se esforçou. Cara, é a outra excelente atriz, cara. Como é que pode os caras fazerem isso? Cara, é uma vergonha pra eles. Eles só não estão mais envergonhados do que a Halle Berry como Mulher Gato naquele filme solo, né? E esse filme mostrou um negócio interessante, né? Porque não sei se você se lembra, quando fizeram o Batman Eternamente, eles pegaram ali o hype que teve o Batman, o Retorno, aí fizeram aquele negócio meio galhofa. O pessoal foi ver o filme porque o pessoal achou que ia ser na pegada do Batman. Isso aí, o pessoal achou que ia estar no nível. Aí o filme teve a bilheteria lá em cima, aí o Warner pensou, bom, se isso aqui deu dinheiro, vamos fazer mais comédia ainda. $1 milhão. 2 milhões. Você não tem isso. 3 milhões. Você me empresta 4 milhões. 7 milhões. É um show de esquizofrenia, como todas as coisas deveriam ser. Mr. Freeze eu colocaria ele no péssimo, mas na frente do charada do Jim Carrey. Pelo menos ele é o que mais lembra. Eles queriam fazer uma alusão ou algo se inspirando na série de 66. Pelo menos ele lembra um pouquinho os personagens da série 66 lá. Aquele coral cantando e toda aquela galhofada lá é um pouco melhor, um pouco mais cômico, é um pouco mais engraçado do que o restante dessa turma aí. Vamos lá, mais alto, vamos, canta. Todo dia tem uma merda. Diferente do charada do Jim Carrey, pelo menos o Mr. Freeze é engraçado.
de verdade. O Homem de Gelo chegou. Me desculpe, mas a minha condição me deixou frio ao seu apelo de piedade. Não importa o que digam, Sr. Peçonha. É o tamanho da arma que conta. Ele é engraçado e ele transmite um pouco de imponência em tela também, né, cara? Ele ameaça, assim, Gotham, congelar Gotham. Tem aquele plano doido dele lá. Ele transmite um pouco mais de ameaça. Ra's al Ghul, Batman Begins. Eu acho o Ra's al Ghul mais ou menos. Eu acho bom, Ra's al Ghul. Pelo plot, sabe? Pelo plot twist lá, de revelar quem ele é no final, eu acho bacana. O ator Liam Neeson, ele convenceu mais como instrutor do Batman do que como vilão. Mas ele é bom, eu achei bom. Pensando bem, ele é bem melhor do que o Zod do Superman. Então eu vou deixar ele em bom mesmo. Espantalho pra mim é excelente. Cara, não sei se ele é excelente, porque Excelente no limite, no último lugar dos melhores. Pode ser. Pra quem jogou a série Arkham lá, Batman Arkham Knight, cara, a importância de como vilão que o Espantalho tem é grandiosa. Ele faz a cidade toda como refém. É bem bacana. Então acho que esse Espantalho deveria ter uma importância maior. Então eu vou deixar ele aqui no bom, acima do Ra's al Ghul. Eu acho que ele merecia mais. Aquele finalzinho ali cara, ele toma um choque ali e acabou o vilão ali depois. O roteiro não ajudou ele. Eu acho que o roteiro deveria ter ajudado mais. Talia al Ghul eu acho mais ou menos. O plot foi bom, mas foi muito mal desenvolvido. Ah, foi pessimamente desenvolvido, né, cara? Eu acho que a Talia al Ghul só valeu pela atriz. Tirando aquela morte dela muito ruim lá, aquela morte mais galhofa de todas. Que ela só... Morri! No final... A obra do meu pai está concluída. A atriz é boa, o plot foi bom, sabe? Você não esperava, é alguma coisa que te pegou de surpresa. Mas é bom. Mas eu acho que tá atrás do Ra's al Ghul ainda. Eu colocaria ela em mais ou menos à frente do Zod do filme do Christopher Reeve. Porque realmente não valeu a pena. Tu pensasse no filme Cavaleiro das Trevas, se continuasse o Bane como vilão principal, seria melhor do que aquele plot. O plot pegou a gente de surpresa, mas tirou um pouquinho o Bane, escanteou ele. O Coringa do Heath Ledger, eu vou dizer uma coisa que agora que vai deixar muita gente chateado, mas eu acho ele excelente, mas não acho perfeito. Não, eu também, acho ele excelente, não acho perfeito. E se a galera soubesse qual é a inspiração desse Heath Ledger, muita gente ia ficar decepcionado. O pessoal acha que ele é... A inspiração principal dele é o Coringa principal dos quadrinhos, não é. É aquela versão feminina lá do Flashpoint, cara. Todo o visual dele é inspirado na Martha Wayne, né? Que virou Coringa no Flashpoint. Pior que parece mesmo, agora eu tô lembrando da animação do Flashpoint. É o visual todinho. Todo o mérito vai pro ator. Sério. O ator, o Heath Ledger aí, ele brincou de atuar, cara. Maravilhoso. A atuação dele é perfeita. Inclusive, Fábio, eu sempre falo que o filme Cavaleiro das Trevas, o Christopher Nolan fez um trabalho espetacular com o roteiro. Mas só que quem fez o filme ser uma obra de arte realmente é o vilão. 70% do mérito desse filme é o Heath Ledger, cara. O Coringa dele foi bem desenvolvido. A história envolvendo o Coringa, sabe? A ameaça, tudo. Que veio da cabeça também do Christopher Nolan, mas não era qualquer ator que ia entregar aquilo tudo, cara. Então, o filme é muito bom. É muito bem roteirizado e a atuação do Heath Ledger é brilhante. E só não é perfeito porque não é o Coringa perfeito das HQs. Oh, que gracinha. Eu não quero matar você. Lex Luthor do Brandon Routh. Eu acho o Lex Luthor do Brandon Routh excelente, abaixo do Coringa do Heath Ledger. Concordo. Pra mim foi o... Pô, cara, porque esse ator aí, ele é bom demais, cara. A interpretação dele foi muito boa. É uma ótima atuação num filme ruim. Ele merecia um filme melhor, sabe? Pra esbanjar esse papel de Lex Luthor dele. É, porque aquele filme lá é muito parado, né? É, um filme parado, um filme confuso por causa do roteiro. Não te dizer muita coisa, sabe? É complicado, é um filme complicado. O Superman Retorno só não foi péssimo justamente por causa do Lex Luthor. Com certeza. Agora, Bane, o Bane Cavaleiro das Trevas ressurge, eu acho ele um pouquinho melhor do que o Ra's al Ghul, mas pior do que o Espantalho. Cara, o Bane seria perfeito
se ele fosse o vilão principal e se o roteiro ajudasse ele, cara. Porque aquela cena dele, da tomada de Gotham, dele lendo a carta, sabe? Você sente ali que ele é o vilão, ele tem aquele poder. Pra depois o cara, depois no final do filme, lá no terceiro ato, o cara virar mais um capanguinha e morrer da forma mais tosca de todas. Porque, Fábio, não sei se você concorda comigo, o Bane nesse filme pra mim ficou muito mais parecendo a vibe ali do líder da gangue dos mutantes, do Cavaleiro das Trevas original, do que do Bane raiz mesmo que a gente queria ver. Concordo com você. Tem muito mais essa vibe aí. Tá sobrando personagem, Thaleson. Se você pega ali esse filme, tu tira a Mulher Gato, aquele Robin do Paraguai lá, Robin da Shopee, tira a Talia, tira o Robin, tira a Mulher Gato. Deixa só o Batman enfrentando o Bane e todo aquele plot lá. Seria um filme muito melhor. Mas ele tá sobrando personagem, cara. Mas justamente por causa desse excesso de personagem de história que pra mim ficou mais parecendo o vibe da gangue dos mutantes. Mas você acha ele melhor ou pior do que o Ra's al Ghul? Eu acho ele um pouquinho melhor do que o Ra's al Ghul, pouca coisa. Não, também acho. Porque o Ra's al Ghul, como eu te disse, ele funciona mais como instrutor do Bruce Wayne, instrutor do Batman, do que como vilão, entendeu? E o Bane, ele funciona como vilão, mas ali no final ele se torna nada ali, cara. Parallax eu acho um vilão mais ou menos abaixo do Lex Luthor do Christopher Reeve. Cara, eu acho ele ruim demais. Eu acho ele ruim demais. Que ele conseguiria competir com o Mr. Freeze, Charada e o Homem Nuclear, não, cara. Eu vou colocar ele no mais ou menos abaixo do Lex Luthor. No mais ou menos ele é o piorzinho lá. E o Parallax, cara, ele é muito mais poderoso do que aquilo ali que foi mostrado, né? O Parallax original. Então, também não honra o personagem. Mas tá bom aí no mais ou menos. Zod eu acho excelente, abaixo do Coringa do Heath Ledger. Tá, ele não teve o nível de importância, então ele tá na excelência, sim. Tá bom. Tá bom aí. Tá bem colocado ele, tá bem colocado. Lex Luthor do Batman vs Superman. Esse aqui pra mim é péssimo. Ele é péssimo abaixo do Charada. Cara, ele é um personagem que a gente quer esquecer, que ele existiu. Como conseguiram distorcer tanto o maior vilão do Superman? O Snyder queria dar uma construção a ele, mas acabou que o filme, do começo ao fim, não mostrou nada. Eu gosto do filme Batman vs Superman, gosto bastante. Diferente de mim que detesto aquele filme. Você detesta, mas eu gosto bastante do filme. Só que esse Luthor tá muito ruim. Não convenceu. Ele é um cara inteligente, é um cara que arquitetou, botou os dois heróis ali um contra o outro. Interessante, uma visão interessante, mas não tem nada de Luthor. O que você acha aqui? Porque eu acho ele pior do que o Charada e do que o Mr. Freeze, que pelo menos os dois eram engraçados. Também acho. É totalmente sem sal e sem tempero. Um personagem sem graça. Botar um filme, eu acho que combinaria certinho aí. Botar um filme do Charada com esse Lex Luthor. Então, pra mim, os dois aí estão de mão dada. Apocalipse Batman vs Superman. Eu acho ele bom, um pouquinho acima do Espantalho. Em questão de nível de ameaça, ele matou o Superman, né, cara? Então, ele tem uma importância, né? Ele tem uma grande importância. E um grande nível de ameaça também. O cara pode destruir a Terra, né? Imponência ele tem. Ele dá medo. Dá medo. Tem uma hora que o Batman vai ali, vê ali o Apocalipse, aí ele olha o Apocalipse e fala, meu Deus, aí ele parece que dá aquela vontade dele de fugir, então ele dá medo. Ares, o que você achou do Ares, Mulher Maravilha? Sinceramente, eu achei horrível. A importância dele no filme, claro, é muito grande. A aparência do personagem é péssima. Ele lembrando, ele contando lá, tendo aquele flashback lá da guerra mitológica. E ele com aquele bigodão ali da década de... da década de 30, sei lá. Então você acha o Ares um vilão péssimo para um filme excelente? Exatamente isso. Ele é péssimo para um filme excelente. Eu vou colocar ele no mais ou menos aqui... acima da Talia al Ghul, o que você acha? Pode ser. Boa colocação. Magia e Incubus, eu acho bem mais ou menos, viu, cara? Por mim, pode jogar os dois no lixo. O Incubus, no caso, não fez a gente rir, não fez a gente sentir nada, nem medo, nem nível de ameaça, nada. É o pior de todos. É o pior. Pra mim, fica em último lugar porque ele não fede nem cheira. Tipo, ninguém se importa, a gente nem lembra da existência dele. É realmente você falando isso daí que é um vilão sem alma mesmo, sem sentido. Cara, tu lembra do Peçonha, você lembra dessa era venenosa aí, mas tu não lembra do Incubus, tu nem lembra que ele existe.
E detalhe, a gente quase vai esquecendo dele antes de fazer a lista. E isso aí foi o último da gente lembrar na lista. A gente não lembrava nem que ele existia. E a magia também, cara. Tu viu Jasper, uma feiticeira Kitana? Fica fazendo magia lá enquanto rebola. E, cara, que bizarro, que estranho. Personagem esquisita, cara. Duas Caras, Cavaleiro das Trevas. Eu acho bom, quase excelente. Eu não acho que ele tá acima do Apocalipse, não. Cara, esses caras que a gente botou aí no bom, eles são dos filmes do Christopher Nolan, né? E todos eles vieram de filmes excelentes, então é um peso, isso já tem um peso, né? Tá aí. Abaixo do Apocalipse, tá bom. Lobo da Steppe do Josh Whedon, pra mim é bem mais ou menos, é aquele tipo de vilão que eu sou mal porque eu sou mal e pronto, vilão da década de 50. Ele é um boneco de borracha com a motivação fraquíssima, ele fala ali mais ou menos a motivação dele, eu quero voltar pra casa, ele é ruim, é sem graça, é chato pra caramba. Por que alguém olhou aquilo ali e falou, nossa, isso é muito bom? Ele foi concebido na época lá do Thanos, né, cara? Eu colocaria ele aqui no mais ou menos abaixo do Parallax. Pode ser. Tá bom, é um bom lugar, sim. Louvada seja a mãe dos horrores. Merda! Mestre dos Oceanos pra mim é perfeito. Ele é excelente, o visual dele é muito bom, a atuação é muito boa. Dessa leva aí do Snyderverse, é o único cara que é um vilão completo, que você não consegue achar um defeito. Eu vou colocar ele aqui no perfeito abaixo do Pinguim. Pode ser. Eu gosto muito desse vilão, tudo nele tá muito bom. Eu acho que ele deveria estar num filme melhor. Como vilão, ele funciona muito melhor do que o Zod, muito melhor do que o Coringa do Heath Ledger. Igual eu falei, ele é um vilão completo e sem nenhum defeito. Eu concordo com você. Dr. Sylvania. Nem lembrava que ele existe. Ele é engraçado e teve uma boa atuação. Eu acho ele melhor do que o Lobo da Steppe e melhor do que o Parallax. Eu colocaria ele entre a Thalia e o Ares. Realmente, porque a Thalia praticamente não teve uma história sem pé nem cabeça, realmente. O Dr. Sylvana pelo menos ele acorda aqueles monstros lá, é um bom vilão, Pro filme Shazam, ele é o vilão. Lobo da Steppe do Zack Snyder, pra mim é excelente. Diferente do Lobo da Steppe do Josh Whedon, esse aqui tem história, tem motivação, inclusive uma motivação que nunca tinha sido apresentada em nenhuma outra obra. Cara, e é muito bom a cena dele com as Amazonas lá, depois ele lutando com a Liga no final, forma como ele morre é muito boa, cara. Eu vou colocar ele aqui acima do Zod no excelente, o que você acha? Eu ia falar pra tu fazer isso, em segundo lugar depois do Coringa do Heath Ledger. Agora, Darkseid do Snyder Cut eu acho só bom. Que isso, cara? Sério, aqui a gente vai ter uma divergência. Não, eu acho que eu vou concordar contigo por colocação e vamos lá, vamos ver se é pelo mesmo motivo, então. Ele, quando ele aparece, ele demonstra a imponência, ele demonstra toda a ameaça que ele representa. Fica naquilo ali, ele não tem nenhum aprofundamento e a gente que acompanha a animação de longa data, a gente sabe que o Darkseid é muito mais do que uma massa de músculo que quer dominar o planeta. Sim, pela falta do tempo de tela dele. Eu concordo que ele é bom. Eu vou colocar ele bom acima do Apocalipse. Concordo. Porque, cara, aquela história dele lá no início do filme é muito boa, muito boa. Tá num nível altíssimo. É só aquilo mesmo. Uma apariçãozinha ali no final, faltou um aprofundamento que não teve. E não vai ter. Não faltou tempo de tela. Poderia ser excelente, mas também faltou tempo de tela. Charada do The Batman. Eu acho excelente. Eu colocaria ele aqui no excelente abaixo da Mulher Gato. Dos excelentes ele é o último. Eu falo isso por quê? Porque o Charada é um vilão muito emblemático e foi a melhor apresentação do Charada no cinema. Impactou bastante. Até então o que a gente tinha de Charada era o Jim Carrey. Ah, não. Perto do Jim Carrey ele é excelente, sim. Se você perceber ali as conveniências de roteiro, algumas coisas que não são explicadas, como ele foi parar na casa do prefeito ali, faltou algumas explicações ali. Tem muita conveniência de roteiro aí ao lado dele, sabe? As motivações dele, pra mim, ficou faltando alguma coisa, algum temperinho. Então eu vou colocar ele aqui no bom, acima do Darkseid. Pode ser, concordo. Porque se você não colocar ele no filme do The Batman, se tu botar ele num filme ruim, ele não vai estar num nível da excelência não, entendeu? Maxian Lord pra mim é bom. Foi o único vilão que prestou no Mulher Maravilha em 1984. Eu colocaria ele aqui no bom, abaixo do Ra's al Ghul. É um filme galhofa do começo ao fim. Parece que ele foi gravado numa sitcom dos anos 80.
Mas, por exemplo, ele como vilão, ele é muito mais aprofundado. Você sente muito mais, assim, o sentimento do que, por exemplo, no Ares na Mulher Maravilha 1. Ele tem uma boa construção, uma boa motivação. Beleza. Ele é uma versão do Todo-Poderoso do Jim Carrey. É o mesmo filme, é o Todo-Poderoso com Jim Carrey. Só que ele é o vilão. Só que ele tem uma heroína lutando contra ele. Ele teve uma construção, teve um desenvolvimento, teve uma motivação. Então ele é bom sim. Só que eu tô reconhecendo isso, porque eu não gosto do personagem. Cara, bota no mais ou menos acima do Ares, que é melhor. Maxwell Lord é o Silvio Santos do mal, sabe? É verdade. Mulher Leopardo pra mim é péssimo. Só perde aqui pra Magix. Só perde pra ela mesmo. Pode colocar aí, é esquecível também. E é uma pena, né, cara, que a atriz é excelente. Quando ela fica do mal, tudo começa a desandar. Tudo que construíram da personagem. E o finalzinho, aquele CGI de PlayStation também, não dá não. Starro. O Starro eu acho ele excelente. Eu acho ele excelente, mas eu acho que ele ficaria em último lugar como excelente. Não, cara, ele é melhor do que o Lex Luthor e melhor do que a Mulher Gato. Ele só não foi perfeito porque eles não manifestaram ele com uma ameaça global que ele realmente é, né? Eu tô contando nessa lista com a atuação também, sabe? Com os atores. Porque o Esquadrão Suicida 2, as atuações são tão boas que o vilão acabou ficando meio apagado, né? Ele é um bonecão digital. O esforço que esses atores fizeram, essa lista de excelente aí, eu tô adorando, cara. Vilões excelentes mesmo. E o Starro, ele contou só com computação gráfica, um boneco de computação gráfica. Apesar dele representar toda a ameaça, de ele ser um vilão assustador, sabe? Naquela luta final muito bem feita contra ele, não teve um ator por trás dele que desse uma interpretação boa, sabe? Mas a nível de ação, ele é melhor do que qualquer um desses aqui que tá na lista de bom. Com certeza. Eu vou colocar aquele no excelente aqui no último lugar. O filme todo do Esquadrão Suicida do James Gunn é excelente, na minha opinião. Espera e Calypso, eu acho essas duas bem mais ou menos abaixo do Dr. Sylvania. Porque o Dr. Sylvania ainda tinha uma motivação. Essas daqui são... A ação delas é muito boa, só que a motivação delas é bem nada a ver. E a péssima atuação do Zachary Levi quebra mais ainda. Porque assim, as atrizes são muito boas, a interpretação delas é muito bom. É muito boa. Seriam vilãs de peso se elas... Cara, se elas tivessem um grau de importância maior no filme. E não conseguem dar esse nível de ameaça delas. Elas debatendo ali uma com a outra. Elas não são mais... Entendeu? Não são vilã mesmo. Só que o Lex Luthor do Christopher é complicado. Reeve é muito distorcido, o roteiro feriu muito, cara. Não é muito Lex Luthor mesmo ele não. Tá certo. Não, então tá certo a colocação que tô. Eu vou colocar ela aqui em mais ou menos só acima do Lex Luthor. Sim, show de bola. Sabak pra mim é mais ou menos, ele só perde pro Lobo da Steppe do Joss Whedon, porque ele é muito genérico, só que ele não é tão ruim quanto o Lobo da Steppe do Joss Whedon. O filme do Adão Negro é excelente, mas o vilão... Cara, ele não tem tempo de tela, ele não tem desenvolvimento direito, ele tem um CGI horrendo, tão ruim quanto o Lobo da Steppe. Ele pra mim é o mesmo caso do Ares, né? É um vilão ruim num filme muito bom. Ele é o caso contrário da Calypso e Esper, porque elas são vilãs boas que funcionariam talvez num filme da Mulher Maravilha muito melhor, ou num filme com bom roteiro, e ele é um vilão ruim num filme bom, sabe? Então fica nessa aí, mas ele poderia ser melhor desenvolvido, sabe? No futuro. Ele representa uma certa ameaça, então ele é mais ou menos. Ele só não é péssimo por isso. Eu não acho que ele é melhor, por exemplo, do que o Parallax. Eu acho que ele só é melhor do que o Lobo da Steppe, porque o Lobo da Steppe realmente é vilãozão clichê mesmo. Isso. Zod em The Flash. Zod em The Flash eu acho bom. Não acho excelente porque não teve tempo de tela. Apesar de ser o mesmo vilão, a pegada é um pouco diferente no filme. A pegada é muito diferente, cara. A pegada é muito diferente. A gente só se apega à nostalgia do Zod e do Homem de Aço, que foi excelente, né? Mas quase não teve falas, coitado do ator. Eu vou colocar ele aqui no bom, abaixo do Bane. O que você acha? Tá ótimo. Tá bom, hein? Tá legal. Dark Flash pra mim é mais ou menos acima do Maxian Lord. Cara, ele não teve tempo de tela nenhum, não teve uma luta. Ele teve e não teve, né? Porque ele que guiou tudo e tal. Ele tava manipulando tudo. Tá bom. Eu também colocaria ele aí. Pode ser também.
Eu já não gosto do Maxwell Lord, então. Galera, nossa lista ficou assim. Agora um detalhe aqui, né, Fábio? Que essa lista chama muita atenção é que agora, na direção do James Gunn, se tem uma coisa que o James Gunn sabe fazer bem é vilão, né? É isso aí, não, o James Gunn ele sabe fazer vilões com uma motivação boa, então ele tem uma boa mão pra isso. O que a gente vê aí por essa lista é que talvez o maior erro da DC no cinema sejam os vilões. E na mão do James Gunn eu tenho certeza que a coisa vai ser bem melhor. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Ó, daqui a gente ainda vai trazer aqui a lista dos melhores e os piores filmes da DC e também dos melhores para os piores atores de heróis da DC. Fica ligado, viu, pessoal? O vídeo foi esse, confere aqui do lado o vídeo que a gente lançou falando aí sobre as teorias. A gente tá falando aqui do James Gunn. Confere aí do lado o vídeo sobre as teorias do novo Superman do James Gunn. Se você não assistiu, confere aí que tá bem legal. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!